E aí pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do desempenho dos mercados financeiros. Espero que todo mundo tenha tido um feriado bem tranquilo, todo mundo tenha aproveitado bastante, porque a sessão dessa quarta-feira ela é bem agitada aqui para os ativos brasileiros, especialmente o dólar à vista. A gente vê a moeda americana subindo forte nessa manhã, já está chegando perto aí da faixa de R$ 5,40, o que é um novo recorde aí para a divisa, lembrando que o dólar à vista nunca tinha superado a faixa de R$ 5,32. Na bolsa a situação é um pouquinho mais tranquila, o Ibovespa abriu em alta, agora está subindo aí perto de 1% nesta manhã, com isso vai de certa maneira acompanhando o comportamento das bolsas globais. Bom, a gente tem bastante coisa para falar, né? Por que é que o dólar à vista está com esse comportamento tão estressado, né? A gente vê que, na verdade, tem alguns fatores que foram trazendo aí mais estresse, mais pressão para os investidores ao longo dos últimos dias, ao longo do feriado de terça-feira, enquanto a gente estava fechado aqui, lá fora as negociações corriam normalmente e a crise no petróleo, né, ela continuava em andamento. Todo mundo sabe que os contratos do petróleo eles estão passando por um segundo colapso, a gente tem aí uma situação de demanda muito fraca no mundo todo, com isso o preço do petróleo está caindo bastante, e é claro que isso traz muita incerteza, muita nebulosidade, muita turbulência para os mercados mundiais, e nesse cenário aí de tanta incerteza, né, esse cenário aí tão difícil, é claro que os investidores eles optam por uma abordagem um pouco mais defensiva, o que se traduz numa busca por dólares. A gente viu a moeda americana se valorizando em escala global nos últimos dias, e é claro que hoje o desempenho ele segue na mesma toada e a gente ainda tem aí uma correção ainda mais forte porque ontem estivemos fechados por causa do feriado. Mas não é só isso que está pressionando o dólar à vista. Aqui dentro a gente também tem um fator técnico ligado à questão da taxa Selic, da taxa de juros. O mercado está cada vez mais confiante de que o Banco Central vai sim cortar a Selic na próxima reunião e, na verdade, o próprio Banco Central já deu declarações, o Roberto Campos Neto, presidente do BC, ele já falou publicamente aí, já sinalizou que de fato deve sim ter um novo corte na Selic na próxima reunião do Copom. O que acontece com a Selic mais baixa? A gente tem aí um estreitamento daquele chamado diferencial de juros em relação às taxas dos Estados Unidos. Com isso, a gente tem uma atratividade menor dos investimentos aqui no Brasil, ou seja, não entra dólares aqui no nosso país, por isso a cotação da moeda americana ela é pressionada. A gente vê então dólar chegando perto de R$ 5,40 com uma combinação desses fatores. E claro que todo mundo está de olho no Banco Central para ver se ele anuncia algum tipo de atuação, algum tipo de, enfim, né, algum tipo de medida para tentar conter a escalada da moeda americana, mas pelo menos por enquanto nenhum anúncio mais volumoso foi feito por parte da autoridade monetária. Então a gente tem aquela situação em que o mercado vai testando o Banco Central para ver qual que é a taxa de câmbio que ele se sente confortável. Na bolsa a gente vê aí que o Ibovespa está subindo cerca de 1%, mas de qualquer maneira essa alta ela é bastante limitada quando a gente dá uma olhada no desempenho dos mercados globais. As bolsas lá dos Estados Unidos, as bolsas da Europa, elas estão subindo com uma intensidade maior do que o Ibovespa. E por que a gente está ficando para trás? Novamente, porque a gente tem que fazer ajustes por causa da terça-feira. Na terça-feira nós estivemos fechados e o dia foi muito negativo lá fora. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa tiveram quedas firmes, tudo por causa, né, da situação do petróleo. Um comentário rápido sobre o petróleo em si. A gente vê que o WTI e o Brent com vencimento em junho, que são os contratos aí com vencimento mais próximo, hoje eles estão subindo muito forte, subindo aí mais de 10%, o WTI chegou a subir mais de 20%. Tudo isso, enfim, né, tem fatores técnicos, né, uma recuperação natural depois da forte correção dos últimos dias, mas a gente também teve declarações do Donald Trump fazendo ameaças ao Irã, caso o Irã, né, colocasse em risco aí os navios tanque que armazenam o petróleo dos Estados Unidos, os Estados Unidos iriam atacar, então, enfim, isso de certa maneira mexe um pouco com a situação do petróleo. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que, por mais que o petróleo esteja subindo muito forte hoje,
As cotações ainda estão muito baixas, né? O WTI ainda está na faixa de 15 dólares o barril, o Brent na faixa de 20 dólares o barril, o que são níveis de preço bastante depreciados, o que não traz aí nenhum grande alívio para as petroleiras, né? Por mais que o WTI esteja subindo tanto, subindo 20% hoje, as ações da Petrobras elas estão com altas tímidas, subindo aí de 1 a 2%, afinal de contas ainda temos muita incerteza no radar. Bom, gente, eu vou continuar acompanhando aqui o desempenho dos mercados, acompanhando o desempenho do dólar. Qualquer novidade eu volto a falar com vocês. Tchau, gente, um abraço.